Das rodovias ao fechamento da Ford. Uma análise dos modais de transporte brasileiro sob uma perspectiva libertária. Saiba por que, no Brasil, conseguir chegar ao destino a tempo pode ser um grande problema. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ser ameaçado por greves no setor de transportes virou uma constante na vida do brasileiro. Quem não se lembra da greve dos caminhoneiros de 2018, onde carros fizeram filas quilométricas em busca do pouco combustível que estava disponível em alguns postos? A situação foi realmente desesperadora, mas esse acontecimento teve como causa necessária a falta de planejamento dos governos anteriores, cujo modelo rodoviário foi visto como prioritário aos olhos dos antigos presidentes. Este vídeo irá expor os erros do planejamento estatal voltado para o transporte rodoviário e como essa intervenção influenciou no início de 2021 no fechamento das fábricas da Ford no Brasil. Antes de entender a situação que fez com que a montadora americana tomasse essa decisão, é necessário voltar no tempo e entender as políticas por trás do setor automobilístico brasileiro. A história começa com aquele que pode ser considerado o presidente mais famoso do Brasil, Getúlio Vargas. Diferentemente de países como os Estados Unidos, onde o setor ferroviário é bastante desenvolvido, o Brasil optou pelo transporte rodoviário como prioridade. Getúlio foi o primeiro a enxergar o potencial desse setor, estabelecendo em 1934 o Plano Geral Nacional de Viação. O intuito deste projeto era desenvolver toda a infraestrutura de transportes necessária para o desenvolvimento do país, focando principalmente no modal rodoviário. Anos mais tarde, tal política foi expandida por um outro presidente bem famoso, Juscelino Kubitschek. Responsável pelo que chamamos de rodoviarismo, Juscelino construiu 20 mil quilômetros de estrada, uma quantidade que nenhum outro líder brasileiro sequer chegou perto. A razão para isso está geralmente atrelada à necessidade de uma demanda por integração nacional. Mas isso não explica a preferência por esse tipo de transporte, já que tal demanda também poderia ser satisfeita por meio de trens. Certo, mas se a integração podia ser feita de outra forma, por que o Brasil optou pela rodoviária? Juscelino imaginou o desenvolvimento rodoviário como uma tática para atrair a indústria automobilística para o Brasil. Isso era particularmente interessante, pois tal indústria demanda serviços de outros setores específicos, o que direta e indiretamente beneficiaria uma grande parcela da população. A lógica é simples. Um carro necessita de peças, o que justificaria a criação de indústrias especializadas na produção das mesmas. Seria difícil imaginar esse fenômeno acontecendo em qualquer outro modal de transporte, pois os carros, tanto de transporte de carga quanto populares, são mais numerosos que navios e trens. Contudo, os austríacos sabiam muito bem que qualquer tentativa de planejar a economia acaba trazendo efeitos indesejados. A ideia, por mais bem intencionada que fosse, serviria apenas para gerar problemas futuros e tornar o povo brasileiro refém de um modal ineficiente. É fato que um dos grandes problemas do transporte rodoviário é o custo elevado de manutenção das estradas, algo que todo brasileiro que já viajou pelas estradas do seu país sabe muito bem. Todavia, paralelamente a isso, um outro grande problema surgiu dentro da indústria automobilística que culminou no encerramento das atividades de uma das maiores montadoras do mundo: a necessidade de subsídios. O caso da Ford é um exemplo do que o economista Marcos Lisboa, atual diretor-presidente do INSPER, apresentou durante uma palestra para a revista Quatro Rodas. Segundo o economista, a crise do setor automobilístico brasileiro é causada pela baixa produtividade e por um governo que aceita todas as demandas do setor. Quando comparado com o resto do mundo, a produtividade média brasileira caiu consideravelmente. Fato esse que é responsável por fazer com que grandes empresas busquem subsídios a fim de compensar esse déficit. Em uma situação de livre mercado, as fábricas deveriam se atualizar para se manter competitivas. Se um modelo é muito defasado e pouco lucrativo, as forças do mercado irão agir para forçar uma melhoria nos processos, ou, caso contrário, a empresa pode continuar com as mesmas práticas e abraçar a falência. O problema é que a baixa produtividade não pode ser resolvida através de subsídios. Essa prática apenas mitiga o problema cujas raízes estão fincadas há décadas, além de forçar uma dependência sobre as quais milhares de empregos podem deixar de existir.
Grande defensor da concorrência, Friedrich Hayek argumentava que os subsídios servem apenas para proteger processos ineficientes do surgimento de métodos melhores. Nesse cenário, é natural que empresas com menor produtividade morram para dar lugar a empresas mais eficientes, pois é isso que gera o desenvolvimento. Pensando em um benefício maior com atividades comerciais paralelas, os antigos presidentes se esqueceram que a especialização em um único setor poderia causar uma séria dependência e, consequentemente, uma constante ameaça aos brasileiros dependentes do transporte de mercadorias. Em um cenário onde o libertarianismo está consolidado, as empresas teriam total liberdade para investir e construir as linhas de transportes desejadas, multiplicando a variedade e reduzindo consideravelmente os riscos de uma greve em algum dos setores. Entretanto, sabemos muito bem de todos os obstáculos que existem em relação à criação de sistemas de transporte privados, onde os processos burocráticos inviabilizam qualquer tipo de investimento. Recentemente, a questão da navegação de cabotagem apareceu nas discussões do Congresso através da chamada BR do Mar. Por mais que o projeto seja promissor em desafogar o transporte rodoviário, é bem desanimador saber que no Brasil, um país cujo litoral possui uma extensão aproximada de 7.000 quilômetros, existem diversos empecilhos para dificultar a utilização dos portos espalhados pela costa. O projeto busca reduzir as restrições a esse modal, fazendo com que a obrigatoriedade do uso de navios nacionais para esse tipo de transporte seja revogada. Essa seria uma das soluções para mitigar um problema que vai além das crises de abastecimento internas, já que, como vimos anteriormente, o foco excessivo em rodovias também serve de pretexto para a oferta de subsídios. Nesse contexto, é sempre bom lembrar a figura do Barão de Mauá, um grande visionário e um dos grandes empreendedores desse país, que sempre foi um grande entusiasta das ferrovias, criando a Estrada de Ferro Mauá, a primeira do Brasil. Não foi um imperador ou alguma figura política, mas sim um empresário que colocou seu capital e enxergou nos trens a possibilidade da geração de riqueza para si mesmo e, consequentemente, para o povo. Voltando para o caso da Ford, quem mais perde não é a empresa, mas sim os funcionários que ficarão sem emprego. Esse é um cenário extremamente desfavorável para quem depende desse trabalho, sendo o resultado esperado em função das medidas desastrosas criadas para proteger as mesmas. Deixando o mercado atuar, mesmo que várias empresas fechassem as portas, a demanda pelo setor automotivo sempre iria existir, onde fábricas novas e melhores surgem para tomar esse lugar. Em 1849, o economista francês Frédéric Bastiat escreveu a obra O que se vê e o que não se vê. Nesse livro, Bastiat argumenta que o governo aumentar impostos para oferecer subsídios e proteger um setor é visto como algo benéfico pela maioria, pois o dinheiro está indo diretamente para manter uma atividade econômica e proteger o emprego de uma parcela da população. Contudo, para Bastiat, isso é o que se vê, pois o que não se vê é que, com o dinheiro economizado dos impostos e do subsídio, as pessoas vão usar a quantia economizada para algo que lhes é mais útil, atendendo a uma demanda pessoal e dando apoio a outros profissionais mais necessários a ela. Essa analogia pode ser muito bem utilizada para o momento atual, pois os pesados subsídios oferecidos pelo governo não surgem por mágica, mas sim do bolso do trabalhador. Semelhante a uma bola de neve, os efeitos dos subsídios oferecidos pelo governo e das decisões passadas tendem a aumentar conforme o tempo passa. O preço pago por tamanho erro foi caro, e a tendência é que, caso incentivos maiores não sejam oferecidos, mais empresas peçam as contas. Infelizmente, não há como voltar no tempo e corrigir os erros cometidos, mas há como entender o ocorrido, anotar as lições e seguir em frente com o que foi aprendido. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Paulo Almeida, revisado por Liberty Nacho, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Saiba mais no nosso site e participe do projeto. Até a próxima.